Boa noite, pessoal. A aula de hoje é sobre números inteiros. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam aí, mas nesse slide eu fiz de propósito colocar duas canetas, uma caneta azul e uma caneta vermelha. E fiz de propósito colocar metade escrito em azul e metade em vermelho. Por que será? Só porque já passou o carnaval? Não. Eu fiz isso porque quando falamos em números inteiros, precisamos ter em mente números negativos e números positivos, beleza? Então vamos lá. Números inteiros. Vamos recorrer à definição. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números que não são decimais. O que são números decimais? Números com vírgula. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos. Lembra quando eu falei na aula? O número 2 e quem é o oposto dele? Menos 2. O número 7 e o oposto dele? Menos 7. Por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais e dos números inteiros, já que o número menos 1 pertence apenas ao conjunto dos números inteiros, pois é o oposto do número natural 1. Vamos lá. Elementos do conjunto dos números inteiros. Quem são os elementos? Quem compõe? Os elementos do conjunto dos números inteiros são os elementos naturais, os números naturais, seus opostos e o zero. Destacamos o zero, pois alguns autores não o consideram como número natural. Mas como não? Portanto, os elementos do conjunto dos números inteiros são o infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. A letra Z é usada para representar os números inteiros, porque essa representação vem do alemão Zahl, que significa número. Os conjuntos numéricos podem ser representados pelo diagrama de Venn. Assim, temos que o conjunto dos números naturais está totalmente incluído no conjunto dos números inteiros. Isto é, se um número é natural, então ele também é inteiro. Então aqui nós temos o que? Eu tenho os números naturais, quem são? 0, 1, 2 e 3. E tenho os números menos 3, menos 2, menos 1. Posso dizer que todos esses aqui pertencem ao conjunto dos inteiros, mas eu posso dizer também que o conjunto aqui 0, 1, 2 e 3 pertence ao conjunto dos naturais, beleza? Reta numérica. A reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isto é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes na reta ou que nenhum ponto da reta represente dois números reais positivos. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto de origem, que é o 0. Passei 1 centímetro, eu tenho o número 1. Passei mais 1 centímetro, eu tenho o número 2. Muito bem. Se eu passasse mais 1 centímetro aqui para continuar, eu teria o número 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece para o meu lado. Que lado que seria? Lado esquerdo. Andei 1 centímetro, menos 1. Andei mais 1 centímetro, menos 2. Mais 1 centímetro, menos 3. E assim por diante. Módulo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância desse número até a origem da reta numérica. Em outras palavras, o módulo é a distância entre o zero e o número observado na unidade de medida em que a reta foi construída.
Como não existem distâncias negativas, o módulo sempre será um número positivo. Além disso, o módulo de um número é representado por esse número entre duas barras, como em. Aqui eu tenho o módulo de menos 2. Quanto que vai dar? 2. Sempre que eu estiver falando em módulo ou valor absoluto, eu estou falando num valor positivo, galera. Não pode esquecer, tá? Toda vez que eu estiver falando em módulo, eu estou falando em número positivo. É como se eu fizesse assim, a distância do menos 2 até o zero são 2 unidades, 2 casas eu andei, beleza? Então, o módulo de menos 2 é a distância desse número até zero. Portanto, o módulo de menos 2 é 2. Observe isso na reta numérica. Foi o que a gente fez agora. Construindo uma reta numérica. Vem aqui umas dicas. Primeiro passo. Tenha sempre uma régua, viu? Antes de tudo. Tome uma reta qualquer e marque um ponto nela que terá o valor do zero e será chamado de origem. 2. Partindo da origem, escolha o sentido positivo crescente na reta numérica. Normalmente, nós fazemos o quê? Os números à direita do zero são positivos e os números à esquerda do zero serão os números negativos. Escolha uma unidade de medida e marque todos os números inteiros na reta. Os possíveis, pois as retas são infinitas. Então, galera, o que a gente precisa lembrar aí? Que a gente pode marcar infinitos números na reta numérica. Lembrando que ela é infinita, ela vai até o infinito, ela não termina. E nós precisamos entender que a reta numérica, ela está aqui para nos auxiliar, certo? E aí a gente tem também que a reta numérica, ela sendo até o infinito, nós precisamos entender que as unidades de medida precisam ser iguais. Por quê? Eu não posso usar a distância do 0 até o 1 centímetro, depois do 1 até o 2, 3 centímetros. Mudar. Não, a distância é a mesma, ok? Relação de maior e menor. Eu costumo fazer essa relação com as minhas palavras para ficar mais fácil. Então vamos lá. Eu peguei uma reta numérica aqui e eu tenho dois números, o menos 2, menos 1, e tenho 0, que é a origem, e tenho 1 e tenho o 2. Muito bem. Pensando nos números positivos, sabemos que quanto mais longe do zero ele estiver, maior ele será. Tudo bem isso daí? Então vamos lá. Número 2, ele está perto do zero? Não, ele está longe. Quanto mais longe do zero, maior ele será. Então, o que dá para a gente entender? Que o número 2 é maior que o número 1. Sim, professor, 2 é maior que 1. Bom, e se eu pegasse o número 50 aqui? 50, ele está longe do zero? Sim, professor, ele está. 50 é maior que zero? Sim, professor, ela é maior que zero porque ele está longe. Tudo bem falando nos positivos? Agora, falando nos números negativos. Sabemos que quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele será. Pensa assim, quanto mais longe do zero ele vai ficando uma dívida, né? Cada vez o quê? Menor. Quer dizer, ele vai ser menor e a dívida vai ser maior. Então ele vai ficar se distanciando do zero da origem, certo? A dívida dele vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais negativo, certo? Então vamos lá, o menos 2, o número menos 2, ele é o que do 1? No caso aqui seria do menos 1. Ele é menor, certo? Se eu pegasse o menos 7, o menos 7 é o que do menos 1? Também é menor, né? Menos 7. Quanto mais eu vou indo,
menor eu serei. Beleza, galera? Operações com números inteiros. As operações com números inteiros estão relacionadas com a soma, subtração, multiplicação e divisão. Ao realizar alguma das 4 operações com esses números, devemos também operar o sinal que os acompanha. Primeiro, multiplicação e divisão com números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Então vamos lá. Multiplicação, divisão, sempre que eu tiver com sinais iguais, resultado vai ser mais. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Muito bem, vamos para o exemplo? Mais 2 vezes mais 4, eu faço mais com mais, dá mais. 2 vezes 4, 8. Muito bem. Menos 4 vezes menos 10, menos com menos, mais. 4 vezes 10, 40. Muito bem. Na divisão, menos com menos, mais. 20 dividido por 2, 10. Perfeito. Mais com mais, mais. 15 dividido por 3, 5. E agora? Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo. Então, cuidado, hein? Sinais iguais, nós falamos que coloco mais. Sinais diferentes, coloco menos. Então, olha lá, ó. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Vamos para os exemplos? Mais 6 com menos 7, mais com menos dá menos. 6 vezes 7, 42. Menos com mais também dá menos. 12 vezes 2, 24. Mais com menos dá menos. 100 dividido por 2 dá 50. Menos com mais dá menos. 125 dividido por 5 dá 25. Multiplicação e divisão com números inteiros. Regra para guardar para sempre, para o resto da vida, porque vocês vão usar isso não só no 7º ano, mas também todos os anos que vocês forem seguir aí. É preciso saber isso de cor. Se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Grave isso daí. Para as meninas que estão aí fazendo bordado, borda no guardanapo, pinta, né? Para não esquecer mais. Ok? Adição e subtração com números inteiros. Tem umas regrinhas aqui. Vamos lá. Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Sinais iguais na soma, some os números e conserve o sinal. Bom, vamos lá. Eu gosto de pensar assim. Quando eu tenho positivo, eu tenho dinheiro. E quando eu tenho negativo, eu tenho dívida. Então vamos lá. Mais 2 com mais 5, eu tenho R$ 2 num bolso e tenho R$ 5 no outro. Quanto que eu tenho? Mais 7. Se eu tenho mais 10 com mais 22, quanto que eu tenho? Mais 32. Perfeito. Se eu estou devendo no açougue menos R$ 5 e na padaria menos R$ 4, eu estou somando o quê? Dívidas, não é? Eu vou estar devendo quanto? Menos R$ 9. Se eu estou devendo menos R$ 56 no mercado e menos 12 na padaria, quanto que eu vou dever? Menos 68. Conservei o sinal e somei os valores, certo?
Se os sinais iguais na subtração, realize a operação de sinal. Vamos lá. Olha aqui, o que dá para perceber nesses exemplos anterior com esse? O que tem aqui? Parênteses. E aí a gente precisa ter um pouquinho de sinal, de atenção. Por quê? Esse parênteses, esse sinal que está antes do parênteses, ele está multiplicando todo mundo que está lá dentro. Então vamos lá. Mais 2 menos 5. Eu estou devendo 5 e paguei 2. Fiquei menos 3. Mais 10 menos mais 22. Então vamos lá. O negativo está antes, menos com mais dá menos. Então eu vou ter mais 10 com menos 22 aqui. Então quer dizer que eu tenho menos 12. Aqui no outro exemplo, menos 5 menos 4. Menos com menos, mais. Eu tenho menos 5 com mais 4. Então eu tenho menos 1. Menos 56 com menos 12. Menos com menos, mais. Eu estou devendo 56, paguei 12, eu fico devendo 44. Muito bem, galera. Adição e subtração com números inteiros. Sinais diferentes. Conserve o sinal do maior número e subtraia. Regra do sinal. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, mais R$3. Eu tenho R$3 no meu bolso. Só que quanto que eu estou devendo na padaria? 4. Se eu estou devendo 4, eu chego lá e pago R$3, quanto que o padeiro vai me devolver? Vai me devolver dinheiro ou eu vou ficar devendo para ele? Vou ficar devendo. Devendo quanto? Menos 1. Muito bem. Suponha que eu tenho uma dívida na sorveteria de R$15. Chego lá com uma nota de 20. O sorveteiro vai falar que está tudo certo? Morreu a conta? Não, ele vai me dar um troco de mais 5. Beleza? Dúvidas com números inteiros, galera? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Espero que tenha esclarecido um pouco aí para o pessoal que está na pandemia. O objetivo é apenas ajudar, nós estamos aprendendo também com esses recursos aí de fazer a videoaula. Meu nome é Mauro Ricardo, aqui está meu e-mail. Se você foi meu aluno ou é meu aluno, tem meu WhatsApp, só entrar em contato caso tenha alguma dúvida, tá? Peço que deixe o like aí no vídeo, curte a nossa página, se inscreva, acione o sininho para receber um próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, pessoal, tenha uma boa noite.